Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Robson Félix, perito oficial criminal da Polícia Civil do Estado da Paraíba, docente das disciplinas de pós-graduação do Centro Universitário Unip em João Pessoa, docente da Academia de Polícia do curso de formação de perito, ministrando a disciplina de perícias de acidentes de trânsito, engenheiro mecânico, mestrando em engenharia mecânica, engenheiro de segurança do trabalho, bacharel em direito. Estou aqui a convite do Instituto Êxito para ministrar as disciplinas Física e Matemática do curso Peritum. Vocês estão aqui com uma equipe super preparada, formada por peritos criminais na sua maioria e por professores bastante experientes nas diversas áreas. Estamos aqui com um time super afiado para proporcionar para vocês o melhor conteúdo que vocês precisam para serem aprovados no concurso de perito criminal. Inicialmente, vamos trabalhar com vocês a disciplina Física. Após a Física, daremos continuidade com a disciplina Matemática. Porém, vamos dar início à Física com a parte introdutória. Vamos ao conteúdo. Vamos à tela. Sistema Internacional de Unidades. O que vem a ser o Sistema Internacional de Unidades, pessoal? Certamente, ao longo da carreira de aluno, de estudante de vocês já se depararam com o seguinte enunciado: de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Porém, para adentrarmos no conceito de Sistema Internacional de Unidades, precisamos inicialmente, saber o que vem a ser grandeza. O que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, portanto, tudo aquilo que é passível de medição, tratamos como uma grandeza. Vamos exemplificar algumas grandezas físicas. Comprimento, por exemplo. Comprimento é uma grandeza física que pode ser medida através de uma escala, através de uma régua. Temos ainda o tempo, uma outra grandeza física, que pode ser medida através de um cronômetro. Temos ainda a grandeza massa, que representa a quantidade de matéria que um corpo possui, pode ser medida através de uma balança. Temos ainda a grandeza temperatura, cuja medição pode ser feita através de um termômetro. Na sequência, temos ainda alguns exemplos de grandeza. A força. A força é uma medida que pode ser mensurada através de um dinamômetro, por exemplo. Temos ainda a velocidade de um veículo. Podemos verificar a velocidade de um veículo através do seu velocímetro. Então, temos aí, pessoal, várias grandezas. Volto aqui, pessoal, gostaria de frisar para vocês, dentro do universo de centenas de grandezas, podemos dividir essas grandezas em dois grupos. São as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Vamos estudar cada grandeza, trazer para vocês os conceitos, os exemplos, pois essa parte introdutória é fundamental para que vocês adentrem as questões de movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento circular, todo esse conteúdo da cinemática, que é o nosso conteúdo de início da disciplina. Porém, vocês precisam desses conceitos de grandeza, de Sistema Internacional de Unidades, porque vamos precisar em cada resolução de exercício. Vamos à tela. Grandezas escalares. São as grandezas físicas que ficam definidas apenas com um valor numérico e sua unidade de medida. Portanto, nesta grandeza, se informarmos na questão o seu valor numérico e a unidade, esta grandeza fica plenamente definida. Vamos dar alguns exemplos para vocês. A temperatura. Quando dizemos que a temperatura ambiente é de 23 graus Celsius, não precisamos de mais nenhuma informação para explicar esse fenômeno. Portanto, quando afirmamos este ambiente está a 23 graus Celsius, temos o valor numérico 23 e a unidade graus Celsius. Portanto, esta informação está plenamente transmitida sem precisar de nenhuma outra informação. Esta é a característica da grandeza escalar. Vamos para um outro exemplo, a massa, por exemplo.
Quando dizemos que João possui 70 quilogramas, não precisamos de mais nenhuma outra informação para completar esta grandeza. Apresentamos o valor numérico 70 e a unidade quilograma. Portanto, esta medida está plenamente compreendida, a informação está plenamente informada para a pessoa, para o aluno. Então, esta é a característica da grandeza escalar. Outro exemplo é a temperatura. Como vimos, o comprimento, a distância. Quando dizemos que a distância entre a cidade A e a cidade B é de 25 quilômetros, não precisamos de mais nenhuma outra informação. A informação está completa. 25 é o valor numérico e quilômetro é a unidade. Portanto, para você informar que uma distância de uma cidade A a uma cidade B é 25 quilômetros, não fica aí nenhuma outra informação pendente. E ainda temos a área, uma outra grandeza escalar. Quando dizemos que a casa de José tem 100 metros quadrados, não precisamos de mais nenhuma outra informação. Basta informar o valor numérico 100 e a unidade de área, que é metros quadrados. Portanto, pessoal, espero que vocês tenham compreendido bem. A grandeza escalar é uma grandeza cuja informação está compreendida apenas no seu valor numérico e na sua unidade. Quando eu afirmo para vocês, Maria possui 70 quilos, 70 quilogramas, eu estou transmitindo informação completa, bastando informar esse valor numérico 70 e a unidade quilograma. Portanto, esta é a grandeza escalar. Trouxemos aqui alguns exemplos de grandezas, outros exemplos de grandezas escalares. Massa, tempo, temperatura, área, volume, energia, carga elétrica. As unidades dessas grandezas: para a massa é o quilograma, para o tempo é o segundo, para a temperatura é o Kelvin. Portanto, temos aqui uma série de grandezas escalares que representam bem esse rol. Algumas grandezas escalares são sempre positivas, como a massa, a área, o volume, 10 quilogramas, 2 metros quadrados, 12 metros cúbicos, que é o volume. Outras grandezas escalares podem ser positivas ou negativas, como a temperatura. A carga elétrica também pode ser negativa. Temperatura de menos 2 graus Celsius, uma temperatura de 38 graus Celsius. Ainda uma carga positiva de menos 5 Coulomb e ainda uma carga positiva de 3 Coulomb. Então temos aí que grandezas podem ser positivas ou negativas. Na sequência temos as grandezas vetoriais. O que vem a ser as grandezas vetoriais? São grandezas que necessitam, além de valor numérico e sua unidade, necessita da sua direção e sentido. Portanto, quando você está diante de uma grandeza vetorial, você precisa informar seu valor numérico, sua unidade e ainda direção e sentido. Suponhamos que um veículo trafegava a uma velocidade de 80 km por hora. Para que ela seja uma grandeza física perfeitamente conhecida, não basta sabermos apenas o seu valor numérico, pois um móvel dotado de uma velocidade pode estar se deslocando no espaço em uma infinidade de direções e de sentidos. Para que conheçamos exatamente a velocidade desse móvel, precisamos saber em que direção e em que sentido ele se desloca à razão de 80 km por hora. Pessoal, vejam só, quando estamos tratando de grandeza vetorial, precisamos informar, além do seu valor numérico, a sua unidade, que são duas informações que são suficientes na grandeza escalar. Agora, na grandeza vetorial, precisamos informar a sua direção e o seu sentido. Este exemplo que eu acabei de citar é um clássico exemplo de grandeza vetorial, a velocidade. Quando informamos que um veículo trafega a 80 km por hora, esta informação está incompleta, porque não basta informarmos apenas a direção, o valor numérico e a unidade. Temos que informar a direção e o sentido, pois este veículo pode estar trafegando em uma estrada na vertical, na horizontal, na diagonal, e ainda os sentidos podem ser diversos, de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, enfim.
a informação necessita de mais complementos. Quando estamos diante de uma grandeza vetorial, precisamos também informar a direção e o sentido. Vamos à tela para compreender melhor esta questão do vetor, velocidade. Vejam só, o vetor velocidade apresenta um módulo, que é o seu valor numérico, neste caso 80, é o valor numérico, 80 km por hora, é o módulo ou valor daquele vetor, é o tamanho daquele vetor que representa o valor da velocidade. Além do valor da velocidade, informamos aí quilômetros por hora, que é a unidade. Porém, temos mais duas informações a acrescentar. A direção que este veículo trafega. Qual a direção? A direção de um vetor está inscrita na reta suporte, na reta sobre a qual aquele vetor está inserido. Portanto, esta reta pode ser uma estrada, pode ser uma rodovia. Esta rodovia pode haver outras rodovias perpendiculares, que já caracterizam uma outra direção, e o sentido é indicado pela seta na extremidade do vetor, para informar a orientação daquele vetor, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. Portanto, o vetor representa muito bem aí essa grandeza, com o seu módulo, direção e sentido. Vejam só, um veículo trafegando a 40 km por hora. A grandeza vetorial necessita do valor numérico, que já temos aí 40, temos a sua unidade de medida, quilômetros por hora, porém precisamos informar em que direção e em que sentido. Vejam as possibilidades de direção aí. Essas linhas azuis representam as direções: vertical, horizontal e diagonal. Temos 3 possibilidades de direções para este veículo. E ainda, em cada direção, temos 2 sentidos. Na direção vertical, o sentido pode ser de baixo para cima, também pode ser de cima para baixo. Na direção horizontal, pode ser da esquerda para a direita, ou ainda um sentido da direita para a esquerda. Na direção diagonal, temos ainda 2 sentidos, e o veículo pode trafegar da norte para o sul, do sul para o norte, enfim. São informações que precisamos fornecer, os dados precisam ser fornecidos para que a grandeza vetorial esteja plenamente conhecida. Temos aí um outro exemplo. 4 veículos partiram, cada um a 90 km por hora, no sentido norte, sul, leste e oeste. Embora suas velocidades tenham valores iguais, podemos considerá-las diferentes, pois estes automóveis, em um mesmo intervalo de tempo, chegarão a posições completamente distintas. Pessoal, neste exemplo que eu estou ilustrando aqui para vocês, temos 4 possibilidades. São 4 veículos trafegando a uma mesma velocidade, a um mesmo módulo, a um mesmo valor numérico, qual seja 90 km por hora. Porém, esses veículos estão em direções diferentes e em sentidos diferentes. Portanto, eles possuem apenas o valor numérico igual, 90 km por hora. Com a sua direção e o seu sentido diferentes, afirmamos que o vetor velocidade desses 4 veículos são distintos. Portanto, cada veículo possui o vetor velocidade com um módulo, direção e sentido. Apenas o módulo é igual para esses 4 veículos, para as velocidades dos veículos. Entretanto, direção e sentido são distintos, inferindo-se que as velocidades são diferentes. Ok? Vamos à tela, dando continuidade. Grandezas vetoriais. Temos ainda uma outra grandeza vetorial, que é o vetor deslocamento. O deslocamento é também uma grandeza vetorial. Por quê? Porque ela necessita de módulo, do seu valor numérico, de sua unidade de medida, da direção e de um sentido. Portanto, o vetor deslocamento é o segmento de reta que liga a posição inicial à posição final. Se temos uma posição, vamos dar esse exemplo aqui no mapa. Um automóvel se deslocou de Porto Alegre para João Pessoa. Temos aí o vetor deslocamento, que representa um segmento de reta que liga a posição inicial à posição final, portanto, liga o ponto A, que é Porto Alegre, ao ponto B, que é João Pessoa. Temos aí
o módulo, que é a distância total, né, a distância percorrida, que é 1.880 quilômetros. Temos a direção, que está inserida na reta suporte AB, e temos o sentido. Qual o sentido deste vetor? De A para B. Se o sentido for de B para A, dizemos que esse vetor de deslocamento já apresenta um outro resultado. Já estamos tratando de um outro vetor de deslocamento. Portanto, o vetor que possui módulo, direção e sentido, o mesmo módulo, direção e sentido, são vetores iguais. Se o vetor possui mesmo módulo, mesma direção e o sentido diferente, ele já é um vetor diferente do primeiro vetor. Olha alguns exemplos de grandezas vetoriais. A velocidade, cuja unidade é metros por segundo. Temos ainda a grandeza vetorial aceleração, metros por segundo ao quadrado. Temos também o deslocamento, cuja unidade é o metro. Temos a força, cuja unidade é o newton. Temos ainda a quantidade de movimento, cuja unidade é quilograma vezes metros por segundo. E temos ainda a grandeza campo elétrico, que a sua unidade é newton por coulomb. Então, segue aí para vocês alguns exemplos de grandezas vetoriais. Existem inúmeras grandezas escalares e grandezas vetoriais. Eu trouxe aqui para vocês as principais grandezas. Agora vamos ao que interessa, o Sistema Internacional de Unidades. Pessoal, quando falamos em Sistema Internacional de Unidades, precisamos entender por que foi criado o Sistema Internacional de Unidades. Já que vocês já compreendem agora o que vem a ser uma grandeza, e ainda as grandezas escalares e as grandezas vetoriais, vocês agora vão adentrar no Sistema Internacional de Unidades. Por que foi criado o Sistema Internacional de Unidades? Vamos à tela. O Sistema Internacional de Unidades foi criado em 1960, na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, com a finalidade de padronizar as unidades de medida das inúmeras grandezas existentes, a fim de facilitar a sua utilização e torná-las acessíveis a todos. Vejam só, pessoal, temos centenas de unidades de medidas. O comprimento, por exemplo, pode ser medido em metro, centímetro, quilômetro, em pés, decâmetro, hectômetro, enfim. Temos uma infinidade de unidades de medidas para representar apenas uma grandeza. Pensando em padronizar estas unidades de medidas, em 1960 esta conferência teve este objetivo de facilitar, padronizando para cada grandeza uma única unidade de medida. Vejam que importância esse Sistema Internacional de Unidades. Diante da diversidade de unidades, temos agora uma única unidade de medida para uma grandeza. Vejam só esses exemplos. A velocidade, por exemplo, a grandeza vetorial velocidade. Temos aí metros por segundo, ela pode ser medida nessa unidade, quilômetros por hora, centímetros por segundo, metros por minuto. Mas o Sistema Internacional de Unidades padronizou que a velocidade deve ser medida em metros por segundo. Então, quando vocês se depararem com algum enunciado de uma questão, calcular a velocidade no Sistema Internacional de Unidades, portanto, vocês já vão saber que vocês têm que obter o resultado desta velocidade em metros por segundo. Vejam só, o Sistema Internacional de Unidades padronizou 7 grandezas fundamentais ou grandezas de base. São as grandezas fundamentais, que a partir destas grandezas são geradas outras grandezas, denominadas grandezas derivadas. Portanto, temos aí 7 grandezas de base, padronizadas pelo Sistema Internacional de Unidades. A partir dessas 7 são geradas inúmeras outras grandezas derivadas. Vamos às grandezas de base. Temos a grandeza tempo, cuja unidade de medida é o segundo. Temos a grandeza de base massa, que significa a quantidade de matéria que um corpo possui, cuja unidade de medida é o quilograma. Temos o comprimento,
ainda, cuja unidade de medida é o metro. A temperatura, uma outra grandeza de base, cuja unidade de medida é o Kelvin. Temos ainda a quantidade de substâncias, cuja unidade de medida é o mol, muito utilizado na química. Temos ainda a corrente elétrica, cuja unidade de medida é o ampere. E temos ainda a intensidade luminosa, cuja unidade de medida é a candela. Vejam só, pessoal, o Sistema Internacional de Unidades padronizou 7 grandezas físicas, conhecidas como grandezas de base. Essas grandezas de base possuem suas unidades de medidas pré-definidas. O tempo medido em segundo, a massa é medida em quilograma, o comprimento é medido em metro, a temperatura é medida em Kelvin, a quantidade de substância é medida em mol, a corrente elétrica é medida em ampere e a intensidade luminosa é medida em candela. A partir dessas 7 unidades básicas, fundamentais, são geradas outras unidades que veremos mais à frente. Vamos à tela. Temos agora, pessoal, as grandezas derivadas. Vemos aqui a grandeza velocidade, é uma grandeza derivada. Vamos verificar as unidades de medida. Velocidade é metro por segundo, portanto, ela é derivada do comprimento e do tempo, né? Porque velocidade é ΔS sobre ΔT, né? Deslocamento dividido pelo tempo, então metros por segundo. Temos ainda a grandeza derivada aceleração, cuja unidade é metros por segundo ao quadrado, derivando aí das unidades de base, comprimento e tempo. Temos ainda a força, que é medida em Newton, né? Força é massa vezes aceleração, pessoal, entre parênteses ali, a massa em quilograma, aceleração em metros por segundo ao quadrado. Temos ainda a grandeza quantidade de movimento. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade, quilograma vezes metros por segundo. Temos ainda a área, que é medida em metros quadrados, cuja unidade de base é o comprimento, portanto, temos aí a área em metro quadrado. E ainda o volume, que é medida em metro cúbico. Então é bem simples de vocês observarem que as medidas derivadas trazem consigo as unidades, a combinação de unidades das medidas de base, né, das grandezas de base, como vocês podem observar. Temos ainda grandezas adimensionais. Pessoal, vimos que existem grandezas escalares, grandezas vetoriais, né? Na sequência, no Sistema Internacional, vimos as grandezas de base, que são as grandezas fundamentais. Destas grandezas são geradas as grandezas derivadas. Todas essas grandezas que vimos até agora, elas apresentam unidades de medida. Porém, existem algumas grandezas que não possuem unidades de medida. São as grandezas adimensionais. Vamos às grandezas adimensionais. São grandezas que não apresentam unidades de medida. Por exemplo, o ângulo plano. O ângulo plano é a razão entre o comprimento de um arco e o raio. Então, se você quer saber qual o ângulo plano de um determinado comprimento de arco pelo raio, é só fazer a divisão, L dividido por R. A partir desta razão, temos um valor numérico. Porém, esse valor numérico ele é adimensional, ele não possui medida. Vamos ao exemplo. Numa circunferência de 10 centímetros de raio, um ângulo e um arco de 20 centímetros. Portanto, se eu quiser saber qual é o ângulo, eu basta dividir este arco de 20 pelo raio 10. Temos aí um valor do ângulo 2. Então, este valor 2 indica que o arco é o dobro do raio, não existindo unidades. É comum encontrarmos indicações de que o ângulo é de 2 radianos, né? Apresenta aí em 2 radianos, mas é uma grandeza adimensional. Temos ainda outra grandeza adimensional, que é o coeficiente de atrito. Quando formos estudar mais à frente dinâmica, vamos precisar de utilizar o coeficiente de atrito nas nossas equações.
E o que vem a ser o coeficiente de atrito? É um coeficiente adimensional que expressa a oposição que mostram as superfícies de dois corpos em contato ao deslizar uma em relação à outra. Geralmente é representada com a letra grega μ. Então temos aí, pessoal, as grandezas adimensionais. São grandezas que não possuem unidades de medida. Vimos apenas duas como exemplo, que é o ângulo plano e o coeficiente de atrito, mas existem outras infinidades de grandezas adimensionais. Dando sequência à nossa disciplina introdutória, vamos aos múltiplos e submúltiplos das unidades de medidas. O que vem a ser um múltiplo de uma unidade de medida? Múltiplo de uma unidade de medida é a unidade de medida maior que é formada a partir de uma dada unidade, de acordo com convenções de escalonamento. Exemplos: um dos múltiplos decimais do metro é o quilômetro. Um outro exemplo, um dos múltiplos não decimais do segundo é a hora. Portanto, os múltiplos é a unidade de medida maior do que a unidade inicial, a unidade base. Portanto, vamos, na sequência, mostrar para vocês. Temos ainda os submúltiplos, né, de uma unidade de medida. É a unidade de medida menor que é formada a partir de uma unidade, de acordo com convenções de escalonamento. Olha o exemplo aí de um submúltiplo. O submúltiplo decimal do metro é o milímetro. Portanto, o milímetro é uma unidade menor que o metro. E vamos aprender a converter de metro para milímetro, de milímetro para metro, mais à frente. Portanto, eu quero que vocês compreendam que, a partir de determinada unidade, existem as unidades maiores e as unidades menores. O metro, por exemplo, ele possui unidades maiores, como o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, e como submúltiplos temos unidades menores, que é o centímetro, decímetro e milímetro. Na sequência, nós vamos detalhar cada unidade. Vejam só esse quadro, pessoal, de múltiplos e submúltiplos de uma unidade. Temos aí o nome do prefixo, né? Os múltiplos, começamos aí com o prefixo deca, o símbolo do prefixo é DA, equivale a 10 vezes o valor da unidade, a unidade básica, né? Na sequência temos o hecto, que representa 100 vezes o valor da unidade básica, né? Temos ainda o quilo, que representa 1000 vezes aquela unidade básica. Temos ainda o mega, né? Que representa 10 elevado a 6, nada mais do que representa 1 milhão de vezes a unidade básica, né? E assim por diante, o giga e o tera. Temos ainda os submúltiplos. Os submúltiplos iniciam com o deci, que representa 0,1 daquela unidade, 1/10, portanto, daquela unidade básica. Temos ainda o centi, que representa 1/100º daquela unidade básica, e temos ainda um mili, que representa 1 milésimo. Vejam só, pessoal, a partir desses prefixos de múltiplos e submúltiplos, vamos inserir nas diversas grandezas físicas para que vocês possam entender que existem unidades de medidas menores e outras maiores e que podemos convertê-las de uma para outra. Vejam só, inicialmente vamos começar com a conversão de unidades do comprimento, né? Como vimos lá no quadro anterior, temos a unidade principal aí, que é o metro. Os múltiplos do metro são decâmetro, hectômetro e quilômetro. Os submúltiplos são decímetro, centímetro e milímetro. Portanto, se vocês têm um determinado problema que fornece para vocês uma grandeza em uma determinada unidade e pede que vocês convertam para outra unidade, eu quero ensinar esse método para vocês bem simples, pessoal. Espero que vocês possam compreender. Venham aqui comigo para que eu possa mostrar bem para vocês. Vejam só, temos a unidade principal, que é o metro. Voltando aqui, temos o metro. É bom que vocês procurem memorizar esta escala. Metro,
decâmetro, hectômetro, quilômetro. São os múltiplos. Os submúltiplos, decímetro, centímetro, milímetro. Se eu tenho determinada grandeza em metro e eu quero converter esta medida para hectômetro, eu quero ensinar para vocês um macete bem simples. Basta você andar com a vírgula, contar quantas casas vocês devem andar com a vírgula para a esquerda, e assim vocês vão transformar aquela grandeza na unidade em quilômetro. Da mesma forma, se vocês têm um problema em metros e precisam do resultado em milímetros, vocês vão contar 1, 2, 3, e basta deslocar a vírgula para a esquerda 3 vezes. Vamos aos exemplos para que vocês possam compreender bem. Suponhamos que o problema forneça para vocês 0,3 quilômetros e pede que vocês convertam para metro. 0,3 quilômetros para metro. Basta vocês terem essa escala memorizada. De quilômetro para metro são quantos deslocamentos? 1, 2, 3. Portanto, você tem que deslocar a vírgula 3 casas para transformar de quilômetros para metro. Portanto, aqui vocês vejam só, pessoal, 0,3 quilômetros. Basta deslocar, à medida que você desloca, à medida que vocês deslocam a vírgula, vocês acrescentam 0 à direita, portanto, 1, 2, 3, acrescentando 2 zeros, vocês vão ter 300 metros. Portanto, 0,3 quilômetros são iguais a 300 metros. Repetindo, pessoal, vocês têm aí uma grandeza em quilômetros, querem transformar para metro, basta deslocar a vírgula 3 casas decimais, de forma bem simples. A partir do momento que vocês deslocam a vírgula 0,3 e temos apenas o 3, vocês vão acrescentando mais zeros à direita. Acrescenta um 0, mais um 0, até a vírgula completar os 300 metros quadrados, os 300 metros, perdão. Próximo exemplo, 1.200 centímetros para metro. Se vocês têm um problema que traz para vocês uma grandeza de 1.200 centímetros e quer que vocês transformem para metro, de centímetros para metro, quantas casas decimais vocês devem andar? Da direita para a esquerda, 1, 2. Basta andar 2 casas, 1, 2. Vejam só como é simples. 1.200, 1, 2. Portanto, 12 metros. 1.200 centímetros equivale a 12 metros. Na sequência, temos uma grandeza de 10 metros. Queremos transformar para quilômetro. Metro para quilômetro. Quantas casas vocês devem deslocar para a esquerda? 1, 2, 3. 10, portanto, olha, 1, 2, de metro para quilômetro. 1, 2, 3. Aqui no slide está errado, mas ficaria 0,01. 0,01. Então, pessoal, é bem simples. Basta deslocar a vírgula para a direita ou para a esquerda, você memorizando a unidade principal, à esquerda o múltiplo decâmetro, hectômetro, no caso do metro, né? Deca, hecto e quilo, né? No caso do metro fica decâmetro, hectômetro, quilômetro. Os submúltiplos decímetro, centímetro, milímetro. O mesmo raciocínio vale para as demais grandezas. Convertendo agora unidades de massa. O raciocínio é o mesmo, pessoal. Coloca-se a unidade principal, a unidade base ou a unidade do sistema internacional grama. À esquerda, os 3 múltiplos, deca, hecto e quilo. É só colocar o G, né, em cada um, fica grama, decagrama, hectograma, quilograma. Submúltiplo, da mesma forma, decigrama, centigrama, miligrama.
O raciocínio é o mesmo, pessoal. Se vocês têm uma grandeza numa determinada unidade, em quilograma, querem transformar para grama, vocês têm que contar quantos deslocamentos, quantas casas vocês devem deslocar, vírgula, 1, 2, 3, de quilograma para grama. Vejam só o exemplo. 0,5 quilogramas para gramas. Como fica? Basta de quilograma para grama, são 3 deslocamentos da vírgula, né, para a direita. Então, 1, 2, 3, temos 500 gramas. Portanto, 0,5 quilogramas equivale a 500 gramas. O outro exemplo, temos aqui 3.300 miligramas e queremos transformar para gramas. Miligrama para grama. Temos que deslocar a vírgula, agora da direita para a esquerda, 1, 2, 3 vezes. Simples, né, pessoal? Basta deslocar 3 vezes. 1, 2, 3, 3,3 gramas. Portanto, 3.300 miligramas equivale a 3,3 gramas. Na sequência, aqui temos um outro exemplo, 10 centigrama para hectograma. Centigrama para hectograma, como vamos fazer, pessoal? 1, 2, 3, 4, né? Precisamos deslocar a vírgula 4 vezes para a esquerda, da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 0,001 hectogramas. Então vejam, pessoal, que é bem simples esse raciocínio, basta vocês memorizarem essa escala, coloca-se a grandeza principal no centro. Então, à esquerda você coloca os múltiplos e à direita vocês colocam os submúltiplos, de modo que vocês deslocam a vírgula para a esquerda ou para a direita de acordo com a unidade que o problema sugerir para vocês. Na sequência, nós temos a conversão de unidades de área. Pessoal, aqui temos uma particularidade. Área metro por quadrado. Temos aqui uma particularidade. Enquanto lá no comprimento e na massa nós contamos as casas e deslocamos na mesma unidade, né? Nesta escala de área nós precisamos ver o seguinte: a cada múltiplo, a cada transformação, nós multiplicamos por 100. De quilômetros quadrados para hectômetro quadrado, multiplica-se por 100, ou seja, temos aqui 2 vezes, na sequência de hectômetro para decâmetro, mais 100. Do decâmetro para metro quadrado, mais 100. Portanto, vejam só, ao invés de deslocarmos contando apenas 1, 2, 3, como se multiplica por 100, nós contamos vezes 2. Multiplica-se 2 vezes. Vejam, a partir do exemplo, vocês vão entender bem. Precisamos transformar de quilômetros quadrados para metros quadrados. De quilômetros para metros quadrados, temos que deslocar 1, 2, 3. Porém, como o fator de multiplicação é 100, você multiplica vezes 2. 1, 2, 3 vezes 2, 6. Então, precisamos deslocar a vírgula 6 vezes. Olha a dica, pessoal. 1, 2, 3. Porém, o fator de multiplicação é 100, né? Então, precisamos multiplicar vezes 2. 3 vezes 2, 6. 0,03, você desloca a vírgula para 6 casas à direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, temos 30.000 metros quadrados. No próximo exemplo, olha só, 72.000 metros quadrados para quilômetros por hora. Metros quadrados para quilômetros por hora. 1, 2, 3 vezes, mas multiplica por 2. 3 vezes 2, 6. Lembra só, vocês contam a quantidade de casas e multiplica por 2. 3 vezes 2, 6. Da mesma forma, desloca a vírgula da esquerda para a direita 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,72 quilômetros quadrados. Próximo exemplo, 10 centímetros quadrados para hectômetro quadrado. Centímetro quadrado se encontra nesta posição. Para hectômetro quadrado, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8, perdão. Então, deslocamos a vírgula da esquerda para a direita 8 vezes.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0,000001 hectômetro quadrado. Ok, pessoal? Vejam que não é difícil. É um macete que a gente passa para vocês aí para facilitar o aprendizado de vocês, que vocês possam entender. Olha só recapitulando. Em comprimento, quando vocês querem fazer a conversão de uma unidade para outra, basta contar as casas que vocês vão se deslocar. De quilômetros para metro, uma, duas, 3 vezes. Então você desloca a vírgula 3 vezes para a direita ou N vezes para a esquerda. Já no metro quadrado, vocês deslocam o dobro, né? Se vocês contarem 3, vocês deslocam 6. Se vocês contarem 4 deslocamentos, vocês deslocam 8, o dobro, né? Porque o fator de multiplicação aqui é de 100 vezes a cada múltiplo e a cada submúltiplo, né? Temos ainda a conversão de unidades de capacidade, pessoal, cuja unidade principal é o litro. A escala da mesma forma, decalitro, hectolitro, quilolitro, decilitro, centilitro e ml, mililitro. Vocês têm aí 6.900 ml, mililitros, e querem transformar para decalitros. Como é que você faz? Ml para decalitros, 1, 2, 3, 4. Então, basta deslocar da direita para a esquerda 4 vezes a vírgula. 1, 2, 3, 4. 0,69 decalitro. Se vocês têm 20 litros e querem converter para ml, para mililitros, é bem simples. De litros para ml são 1, 2, 3 casas para a direita, né? Então, 20, basta acrescentar 1, 2, 3 zeros, 20.000 ml. Terceiro exemplo, 1,52 quilolitros para litros. Vocês têm 1,52 quilolitros para litros, 1, 2, 3. Basta deslocar a vírgula 3 vezes. 1, 2, 3, 1.520 litros. Portanto, o raciocínio é o mesmo, é bem simples, facilitando o entendimento de vocês. Então, pessoal, esta é a disciplina física. Inicialmente, vimos o Sistema Internacional de Unidades, cujo conteúdo é extremamente importante para todos os casos, todas as questões de física. Vimos as grandezas vetoriais, as grandezas escalares, as grandezas de base, padronizadas pelo Sistema Internacional de Unidades. Vimos as grandezas derivadas, as grandezas adimensionais e por fim, vimos a conversão dessas unidades. Espero que vocês tenham compreendido. Estamos à inteira disposição de vocês na Central de Dúvidas. Até lá, grande abraço.